bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Zilmar e hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos revisar tudo que nós vimos na última aula, que era o que mesmo? Reforma protestante, certo? Falei para vocês o conceito de reforma, que é o quê? Uma reforma é uma mudança. Mudança em quê? Dentro da igreja. Então, protestante porque vai surgir novas religiões, que todas elas cristãs, mas não vão ser católicas. Então, protestantes são religiões que não são católicas, certo? Então, dito isso, só para você relembrar, eu falei que essa reforma, essa tentativa de mudança vai nascer a partir de algumas atitudes que a igreja estava tomando, que estava desagradando tanto a sociedade quanto os nobres e também os burgueses. E essa reforma, ela vai ser impulsionada graças ao Renascimento. O renascimento das cidades, o renascimento do comércio, o renascimento cultural e o renascimento científico. Então, essa reforma, ela não vai negar a religião, ela não quer acabar com o catolicismo, eles vão continuar a serem católicos e agora protestantes, né, membros de uma outra religião. Porém, o que eles queriam? Eles queriam que a igreja ela parasse de praticar coisas que ela condenava, parasse de explorar as pessoas usando o nome de Jesus. Então, isso aí vai gerar o que nós chamamos de reforma protestante. Lógico que a igreja ela não vai ficar parada, ela vai revidar, ela vai dar uma resposta. Mas isso aí vai ficar só para outra aula, certo? Hoje aqui é revisão. Então, vamos lá, galera, revisar tudo que nós vamos ver na aula de hoje. Hoje nós vamos revisar a reforma protestante. Vamos lá. Com a difusão da imprensa, você lembra que é aquela ferramenta que vai imprimir os livros em pouco tempo. Lembrando, pessoal, que não é essa impressora moderna que nós temos, tá? É algo assim mais arcaico, mais muito antigo, mas que vai ser inventado, que vai ajudar demais a confecção desses livros, certo? Então, com a difusão da imprensa, aumentou o número de exemplares da Bíblia aos estudiosos. E essa imprensa, ela vai começar a produzir as Bíblias, pessoal, no idioma de cada lugar, graças a essa reforma que vai acontecer. Então, a Bíblia antes e a missa era rezada tudo em latim. E as pessoas, elas não sabiam falar o latim, elas não sabiam ler, pessoal. Então, o padre, o papa, ele podia falar o que ele quisesse. E nas missas, o padre ele sempre ficava de costa para o público, falando, e o público não estava entendendo nada. Então, é por isso que nas igrejas sempre vai ter muitas imagens, vai ter os santos. Para quê? Porque essas imagens, elas vão passar alguma mensagem. Mas, assim, na Idade Moderna e na Idade Média, as pessoas não entendiam absolutamente nada, pessoal. Então, surge a vontade individual de entender as verdades divinas, sem a interpretação dos padres. Pessoal, então, as pessoas queriam ler e elas mesmas queriam interpretar a Bíblia, sem precisar da interpretação dos padres, certo? E aí, a partir daí, dessa vontade, vai nascer as diversas interpretações da doutrina cristã. Além disso, a corrupção do alto clero, a ignorância dos padres comuns e os novos estudos teológicos vão ajudar a esta reforma, a essa nova interpretação da Bíblia Sagrada, pessoal. E aí eu falei para vocês que esta reforma, ela vai surgir a partir de quê? A partir de uma crise de dentro da igreja. Então, vai ter uma crise moral por parte do clero, que vai se corromper por questões econômicas.
Como eu falei para vocês, a igreja ela vai começar a vender o perdão, que são as indulgências. Então, se eu cometi qualquer pecado que eu acho que é um pecado, eu vou pedir para o padre me vender o perdão divino. Então, o padre vai lá, cobra o que ele tem que cobrar, eu pago, e aí eu sou perdoado, certo? Bom, dito isso, além dessa crise moral, nós vamos ter a crise intelectual, por causa do renascimento, que vai vir com novos estudos, nova forma de ver a vida, onde o homem ele agora está no centro. Nós vamos ter também a divulgação do conhecimento, já a igreja ela já não vai mais monopolizar esse conhecimento, agora esse conhecimento ele pode ser difundido através dos livros e, como eu disse, esses livros agora eles vão ser traduzidos e não mais em latim. E também a crise teológica dentro da igreja, onde vai ter dois grupos, os agostinianos e também os que seguem o tomismo. Quem é seguidor de Agostinho, pessoal, fala que nenhum homem tem capacidade de perdoar. Ou seja, essa história de indulgência, de vender o perdão, isso não existe. Isso simplesmente é pura mentira. Então, que a ligação entre Deus e o homem é direta. Através de quê? Através da sua fé, através da sua oração. E quem é seguidor do tomismo vai dizer que não, que o homem ele tem um livre-arbítrio, mas que o padre, a igreja, ela pode interceder por essa pessoa. O padre ele tem um poder de perdoar. Então é por isso que a igreja ela cobrava essas indulgências, que é o quê? Que é o perdão pelos meus pecados. E aí nós vamos ter a reforma luterana, que é a mais importante. A partir da luterana vem todas as outras, porque foi o Martinho Lutero que deu o pontapé inicial e foi perseguido pelos membros da Igreja Católica e pelo Papa. Então, o Martinho, ele seguia os agostinianos, então não precisa de interceder por ninguém, só eu orando e tendo fé eu consigo ser perdoado, eu consigo ir para o céu, ok? E aí, a igreja, tão oponente, ela começa a ser criticada, porque as pessoas começam a ter conhecimento e veem que a igreja, ela critica demais, só que ela faz coisas completamente diferentes. Por exemplo, a igreja ela vai condenar o não celibato. Então, o padre ele tem que ser celibato, ou seja, ele não pode casar, ele não pode ter contato carnal com nenhuma outra mulher, ele não pode ter filhos. Só que dentro da própria igreja, pessoal, havia padres com filhos, haviam até papas que eram casados, para você ter uma ideia. Então, era muita corrupção e a igreja, ela condenava, só que ela não seguia o que ela pregava, certo? E isso daí vai desagradar as pessoas e até os membros de dentro da própria igreja. Então, o que o Lutero vai fazer? Ele vai fixar na porta da igreja de Wittenberg um manifesto público chamado 95 Teses, ou seja, ele vai pregar lá 95 coisas que ele achava completamente erradas dentro da igreja, coisas que tinham que ser mudadas. Obviamente, ele vai ser perseguido, ele vai ser excomungado da igreja e quem vai ajudar ele vai ser os nobres, que também vão estar cansados de pagar tantos impostos, tantas indulgências para a igreja, certo? Então, vamos continuar. Seguindo, nós temos os anabatistas, que era um grupo radical da Reforma Protestante do século XVI. O nome anabatista significa rebatizadores. Então, eles vão atuar na Suíça, na Alemanha e nos Países Baixos, sendo formadas por pessoas que buscavam uma fé mais pura e separada do Estado. Lembra, eles são contra o batismo infantil, eles também vão ser contra a união
de igreja e Estado. Para os anabatistas tem que haver essa separação. Fé é uma coisa, religião é uma coisa, Estado é outra, completamente diferente. Então tem que ter essa separação. E também, cada indivíduo deveria ter liberdade de consciência e interpretação da Bíblia. Ou seja, as pessoas tinham que ter acesso ao conhecimento da Bíblia. E ela tinha que interpretar da maneira que ela achasse ser certa. Lógico que eles foram perseguidos e mortos. Aqui nós vamos ter a reforma calvinista, que eu falei para vocês na última aula, de João Calvino, onde a prosperidade econômica e a riqueza material foram interpretadas pelos seguidores de Calvino como sinal de salvação. Então, para os calvinistas, para João Calvino, o criador dessa religião, que também é chamada de religião puritana hoje, vai dizer que, ok, a fé vai me salvar, mas eu já nasci predestinada ou ao céu ou ao inferno. O que vai dizer se eu vou para o céu vai ser o meu trabalho e os frutos que eu vou ganhar desse trabalho. Então, eu vou trabalhando, eu vou conquistar riquezas, eu vou acumular riquezas e eu vou ter uma moral, eu vou ter uma vida reta. Eu não vou me distrair no meio do caminho. Já se eu fosse para o inferno, a minha vida ia ser desregrada, eu não iria trabalhar, eu não iria conseguir construir absolutamente nada. E aqui nós temos o João Calvino também, que cria essa igreja e logo após vem o Henrique VIII, que é aquele rei que se casa com 6 mulheres para tentar conseguir ter um filho homem. E ele vai falhar em todas, pessoal. Diga-se de passagem. Pois bem, em 1529, para tentar se casar com sua amante, a Ana Bolena, o Henrique, ele pede o divórcio da igreja. Só que a igreja é contra o divórcio. Ela não dava o divórcio. O Papa se nega a assinar esse divórcio. Então, o que o Henrique faz? Ele vai lá, rompe com a igreja e separa, criando uma nova religião chamada anglicana, onde agora o rei, ele é chefe da igreja, mas também ele é chefe do Estado. Então o rei, ele tem o poder absoluto. Bom, e aí, relembrou? Espero que sim, galera. Então agora a gente vai ver comprovadamente isso aí. Bora para as atividades. E aí, pessoal? Deu certo? Espero que sim. Vamos agora ter certeza e fazer a correção, certo? Então vamos lá, pessoal. Bom, vamos lá. Questão 1. Dentre os fatores que contribuíram para a eclosão do movimento reformista protestante, no início do século XVI, destacamos. Eclosão é o começo, tá, galera? A. O declínio do nacionalismo no processo de formação dos estados modernos. B. O embate entre o progresso do capitalismo comercial e as teorias religiosas católicas. C. Fim do comércio de indulgências patrocinado pela Igreja Católica. D. Encerramento da liberdade de crítica provocado pelo renascimento cultural. E E. Abusos cometidos pela Companhia de Jesus e pela ação política do Concílio de Trento. Bom, pessoal, então o que fez surgir esse movimento reformista aí? O que causou esse movimento? Obviamente, acertou que marcou a letra B, o embate entre o progresso do capitalismo comercial e as teorias religiosas católicas, tá? Vamos lá para a questão 2. Bom, galera, a Europa do século XVI assistiu ao surgimento de novas religiões cristãs, dentre as quais destacam-se a luterana,
a calvinista e a anglicana. A despeito das características que conferem especificidade a cada uma delas, observam-se elementos que aproximam entre si. Um desses elementos é a celebração dos cultos nas línguas faladas pelos fiéis, b. ausência de hierarquia eclesiástica, c. tolerância em relação às demais religiões cristãs, afirmação da primazia da igreja sobre o Estado e e. crítica às estruturas sociais vigentes. Então, o que vai aproximar essas religiões entre elas vai ser, obviamente, a letra A. Lembra que eu falei que eles eram a favor da celebração dos cultos nas línguas faladas pelos fiéis? Bom, pessoal, então agora a gente vai para aquele momento que vocês adoram, que é a hora de decolar para o futuro. Vamos saber se você aprendeu tudo mesmo certinho. Vamos lá. Questão 3. As transformações religiosas do século XVI, comumente conhecidas pelo nome de Reforma Protestante, representaram no campo espiritual o que foi o Renascimento no plano cultural. Um ajustamento de ideias e valores às transformações socioeconômicas da Europa. Dentre seus principais reflexos, destacam-se a expansão da educação escolástica e do poder político do papado devido à extrema importância atribuída à Bíblia. B. O rompimento da unidade cristã, expansão das práticas capitalistas e o fortalecimento do poder das monarquias. C. A diminuição da intolerância religiosa e o fim das guerras provocadas por pretextos religiosos. D. A proibição da venda de indulgências, término do índex e o fim do princípio da salvação pela fé e boas obras na Europa. E E. A criação pela Igreja Protestante da Companhia de Jesus em moldes militares para monopolizar o ensino na América do Norte. Então, eu tenho certeza que você marcou a letra B, o rompimento da unidade cristã, expansão das práticas capitalistas e fortalecimento do poder das monarquias. Bom, galera, a aula de hoje chegou ao fim. Não precisa ficar triste porque tem muito mais, certo? Então é isso, espero que você tenha gostado da aula de hoje, que você tenha aprendido, revisado, anotado. Então é isso, até a próxima aula. Um grande beijo e